Senhor, na casa, Deus, entre os irmãos. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que o Senhor venha, Deus, consolar o nosso coração. Deus, assim como um pastor, ó Deus, que tem um cajado, Senhor, para não afrontar a ovelha, mas para aproximá-la, Senhor, para poder cuidar de suas feridas, que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos ensinar, Deus, derramar o Teu bálsamo, Senhor, no nosso coração, na nossa mente. Ó Deus, com a Tua palavra boa, santa e agradável em nossos corações, que possamos, ó Pai, estar com os ouvidos atentos, ó Deus, ouvir a Tua voz, fala conosco, fala no nosso íntimo, que possamos ouvi-lo e corresponder, Senhor, à Tua vontade, que possamos nos inclinar ao Teu desejo, ao Teu querer nas nossas vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, que Tua graça seja revelada mais e mais nos nossos corações, na nossa consciência, ó Deus, para que possamos, ó Pai, identificar o pecado, para que nós possamos identificar o caminho mau, Deus, e desviar dele, estar longe dele e sempre se aproximar de Ti. Nos ensina mais, ó Pai, sobre o princípio de temer ao Senhor, o princípio, Senhor, de estar adiante, estar caminhando, Deus, no caminho da santidade, Deus, para que nós possamos estar longe, Senhor, do mal, longe, Senhor, da tentação, longe do inimigo. Pai, nós te adoramos, abençoe esse momento em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Tá dando probleminha, né, irmão? Deixa aí, tu vê se até não tá passando, não é? Amém. Não tá ao vivo, deixa. Depois eu ponho no. Aí tá ao vivo, mas na internet não aparece no. Mas aí pode deixar, porque aí qualquer coisa põe no YouTube. Aí a pessoa assiste. Amém? Então, graças e paz, amados irmãos. Vamos dando início à nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Hoje passamos orando, esse tempinho gostoso, né? Orando, clamando ao Senhor. Passamos nós e a nossa igreja ali com o pastor Cristiano orando. Nós estamos aqui agora de manhã para louvar e glorificar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Lembrando os irmãos que a partir de quarta-feira estaremos com um propósito de 12 dias, revestindo-se do poder do Senhor. Estaremos orando todos os dias, a partir de quarta-feira, e o encerramento será daqui 2 sábados, será uma vigília, iniciará no sábado e terminará no domingo, já com a ceia do Senhor. Estaremos participando em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos preparar o nosso coração, preparar a nossa vida, para estar buscando ao Senhor cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Nós já oramos, já clamamos ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12. Vamos estar lendo o versículo de número 12 ao versículo de número 18. Hebreus 12. Do 12 ao 18. Vamos estar meditando o texto. Depois fazendo algumas reflexões para nossas vidas, para nossa vida, para o nosso lar, para nossa comunhão com Deus, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 12 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado,
e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Ainda não chegaste ao monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Querido Deus, é a Tua palavra, que ela venha de encontro a nós nessa manhã, que venha falar ao nosso coração. Pai, eu lhe peço por aqueles que passaram por essa madrugada, orando ao Senhor, por nós que estamos aqui nessa manhã, meu Deus, meu Pai, pelas vidas que nós clamamos, ó Pai amado, nessa madrugada, vidas que precisam de cura, libertação, vidas que precisam conhecer ao Senhor, vidas que precisam ser libertas das drogas, dos vícios, vidas que precisam ser curadas, ó Pai amado, e transformadas pelo Senhor. Seja com essas vidas é que nós pedimos e clamamos. E que o Senhor fala ao nosso coração poderosamente através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Para nós entendermos, nós não temos certeza de quem escreveu a carta aos Hebreus. Nós sabemos sim que a carta aos Hebreus ela foi escrita para os hebreus cristãos, para os judeus cristãos, ali que viviam na Palestina. E esses cristãos, judeus cristãos, estavam sendo atacados de várias maneiras. A primeira maneira é que alguns queriam trazer de volta esses cristãos às tradições judaicas, aos costumes judaicos. Outra era a perseguição que eles sofriam pelo império, por serem cristãos, por serem servos do Deus Altíssimo e crerem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então essa era a situação dessa carta, foi escrita para esse povo, para os judeus cristãos. E aqui fala alguns pontos importantes para nossas vidas. Fala sobre santificação, sobre correção, algo que às vezes está se perdendo nos dias de hoje, algo que está sendo menosprezado, esquecido, sobre correção de Deus, sobre orientação do Senhor, sobre buscar cada vez mais santificar-se na presença de Deus, e muitos estão esquecendo dessa parte. Muitos usam a desculpa, né? Eu estou na graça, eu estou na graça, eu estou na graça, e essa graça ela vira barata, porque não valorizamos aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então nós vamos falar um pouco sobre esse texto, vamos estar argumentando um pouco sobre esse texto, e ver o que esse texto tem para nós, riquezas para nós. Nós entendemos que se nós não nos santificarmos a cada dia, sermos transformados pelo Senhor, como queremos que o Senhor se manifeste em nós? Que o Senhor se manifeste onde nós congregamos, que o Senhor se manifeste no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde nós estamos, no nosso lar, se nós não buscamos isso. Vamos ver alguns pontos importantes. Josué, capítulo 3, versículo 5, fala assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, nós vamos ver alguns pontos importantes sobre a santificação, sobre a correção do Senhor, a importância de nós sermos corrigidos e repreendidos pelo Senhor. Não é motivo de ficarmos entristecidos, mas é motivo de nós, com alegria, exaltarmos, porque o Senhor tem cuidado de nós, isso é um cuidado do Senhor para nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui sobre a exortação à santificação. Depois eu quero falar também sobre não se deixe abater pelo desânimo. Então, nós falamos aqui que o Senhor exalta esse ponto, esse texto que fala muito sobre isso, do versículo 12 ao versículo número 17, fala sobre essa santificação, sobre essa busca, sobre essa orientação de estar cada dia sendo moldado pelo Senhor, sendo transformado pelo Senhor. Entenda bem, amado. Eu falei isso semana passada, vou voltar a falar hoje. Salvação é um ato. Quando você aceita Cristo, quando o Espírito Santo fala ao seu coração e você aceita Cristo, automaticamente você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Ali, você já, a graça do Senhor abunda em sua vida, é derramada em sua vida, e ali a salvação é um ato, você é salvo. Agora, a santificação é um processo. O Senhor vai te moldando, o Senhor vai te preparando até aquele grande dia. E santificação, entenda bem, amado, ela começa na regeneração e vai terminar só na glorificação.
Então, todo dia, você tem um processo. Ela começa na regeneração, quando você aceita Cristo, você é salvo, ali começa o processo de santificação sua. E ele vai se concretizar, terminar, quando nós estivermos na glória com o Senhor, na glorificação. Nós estaremos com o Senhor nas alturas. É um ponto que nós temos que entender. Então, todo dia, amado, nós passamos por um processo de transformação. Passamos por um processo de santificação. De sermos moldados pela vontade do Senhor, em nome de Jesus. Se nós olharmos o versículo que nós lemos aqui, o versículo 12 fala algo interessante. Fala sobre desânimo. Não deixar se abater pelo desânimo, amados. Não deixar se abater pelo desânimo. Vamos ali no versículo 12. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Aqui fala muito sobre isso, amados, sobre não se deixar desanimar pela situação. Entenda bem o que esse povo estava passando. Eles estavam sofrendo ataques de pessoas, ataques de heresias à igreja desses amados irmãos. Eles estavam sofrendo esses ataques e ainda a perseguição dos judeus e do Império Romano. E isso tudo estava atingindo a igreja. E nessa situação nós vemos muitos que estavam se desanimando. E aqui a carta fala para eles não se desanimarem. Por isso que fala aqui, sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ele está dizendo o que para nós, meus amados irmãos? O que ele está dizendo para os irmãos ali? Não se desanime, mas se fortaleça. Não fique com os pés vacilantes, com as mãos enfraquecidas, mas lute. Amados, se nós olharmos, vamos levar para o lado do esporte. Quando nós vemos aí, hoje o sucesso hoje é o MMA, né? Você vê que as pessoas não desistem na luta. Ela não desiste, ela vai, mesmo que ela sabe que o seu oponente é mais forte, mais ágil, mas ela não se intimida. Ela vai com ânimo, vou enfrentar, e ela cria no seu coração a convicção que ela vai vencer. Ela cria no seu coração a luta, a dificuldade é grande, essa pessoa é difícil, mas posso vencer. Eu não vou deixar me baquear pela situação, mas eu vou me levantar e eu vou lutar até o fim. Aqui, Paulo, alguns falam que é Paulo, mas nós não temos certeza. Pode ser até Paulo mesmo que escreveu, mas não tem comprovação nenhuma. Aqui essa carta fala para os irmãos isso, tem perseguição, vocês estão sendo atacados, vocês estão sendo afligidos, mas entenda, não vacile as suas mãos, mas fiquem fortes, fortalecei, persevere. Uma das coisas, amado, que nós cristãos temos que ter em nosso coração é essa certeza e essa convicção de perseverança. Nós não podemos deixar que as situações nos abatam, mas nós temos que ser perseverantes. Perseverantes. Nós não entendemos, amados irmãos, desde o início da igreja, a igreja é perseguida. Em alguns lugares ela é poupada da perseguição, mas em outros não. Em outros não. E nós vimos aqui, não vacile, mesmo que as lutas aumentem, mesmo que a situação te afete, não se desanime, mas tenha ânimo. Tenha ânimo. Eu estava ouvindo uma palavra de um amado pastor, e um missionário falou para ele assim, que uns terroristas entraram na igreja, e ali matou o pastor e mais 42 pessoas. Não é divulgado na mídia, mas foi morto na África. Mas mesmo assim, ele não desanima, e ele é perseverante em continuar pregando a palavra e anunciando a palavra. E assim é o cristão, amado, em toda situação. Ele tem que ser perseverante, ele não pode permitir que o desânimo o abata. Mesmo que a luta esteja grande, mesmo que as dificuldades estejam de todos os lados, nós temos que ser perseverantes.
Então nós vemos aqui, amado, não podemos deixar o desânimo nos abater. E tem dois textos que eu queria ler para os amados irmãos. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, amados. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Olha o que a palavra está dizendo para nós aqui, amados. Que não paremos de fazer o que temos que fazer, mas que nós sejamos firmes. Que nada nos abale e que nós possamos dedicar cada dia mais e mais à obra do Senhor. Quando nós falamos obra do Senhor, amado, nós temos a intenção, o pensamento de dizer que é só pastor, é só missionário, né? É só professor de escola dominical, é só evangelista. Não. Essa obra é nossa, é de todos nós, é da igreja do Senhor. Ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom pai. Em tudo que você fizer, faça fazendo para o Senhor, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Um bom funcionário, um bom chefe. É isso que a palavra está dizendo aqui. Fazei tudo, mesmo que as situações se levantem, mas sejais firmes, dedicados. Não deixe a situação te abater, mas seja firme. Eu vi um comentário de um amado, que muitos pedem, né? Falam sobre perseguição. Tem que ter perseguição para a igreja, né? Buscar mais a Deus. Meu amado, tem muitos lugares que teve perseguição e hoje não tem mais igreja. Não existe mais igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Porque são situações que afetam tanto, perseguições, que as pessoas vão o quê? Se entregando, vão desistindo. Então, tome cuidado com aquilo que você ore. Mas a palavra do Senhor fala aqui para nós, dedique-se, sejai firme. Romanos capítulo 8, versículo 37. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mesmo que aos olhos naturais as pessoas pensem, né, que você é um derrotado, um fracassado, por estar convicto daquilo que você crê, uma certeza você tem que ter no seu coração, meu amado, é que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É interessante que o diabo pensou que tinha vencido, né, o Filho de Deus. Mas foi a hora que ele viu a derrota dele. Interessante que muitos pensaram, Paulo morreu daquela maneira, decapitado, preso. Mas hoje está na glória com o Senhor. Então, se nós olharmos, amado, todas essas situações, nós somos mais que vencedores, independente da situação que estamos passando na terra. Mas nós que dedicamos e cremos no Senhor como Salvador de nossas vidas, e dedicamos a cada dia mais e mais, crescermos em santificação, crescermos na presença do Senhor, nós entendemos que mesmo que as situações se levantem, mesmo que aos olhos naturais, as pessoas veem que, pessoas derrotadas. Não, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É uma convicção que eu e você temos que ter. Uma certeza que eu e você temos que ter. Não permitir que as situações te aflinjam e te abalem, mas crer e se dedicar cada dia mais e mais a buscar no Senhor, a crescer na presença do Senhor.
Amém? Depois nós vamos comentar, amado. Vamos encerrar a ministração, porque não tem como ficar falando, né? Porque fica difícil. Daqui uns dias vai ter condição, mas depois nós tiver pergunta, comentário, pode comentar. Pode perguntar. Segundo ponto, amados irmãos, em Hebreus 12, 13, olha o que diz. Vamos lá em Hebreus de novo, 12, 13. Nós estamos meditando o texto. Amém. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, será curado. Outra coisa importante que eu e você temos que entender, amado, é não pegar atalho, é não pegar desvio. É não pegar desvio. Eu estava vendo um documentário e uma pessoa se perdeu na floresta e ele sabia toda a direção ali, só que tinha um problema com ele. Ele tinha uma perna um pouquinho, milímetros mais curta que a outra. Então, quando ele pegava a direção, depois de um certo tempo, ele olhava e reparou que estava passando pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. E estava ali, ele sabia a direção, só que toda vez, por causa da floresta fechada, ele estava... Aí ele percebeu que estava andando em círculos. E não chegava a seu objetivo. E muitos de nós, amados irmãos, queremos pegar atalhos ou estamos meio mancos. Começamos o quê? A desviar do nosso caminho, da nossa direção. E nunca chegamos ao propósito que Deus tem para nossas vidas. Amado, nós temos que tomar cuidado com querer pegar atalhos. Não tem como pegar atalhos. Nós temos que passar por um processo. Cada um de nós temos um processo. Talvez o meu processo não seja do William. Do William não seja da Polly. Da Polly não seja da minha mãe. Cada um tem um processo e Deus sabe como lidar com cada um de nós. E não adianta nós queremos passar ou querer atalhos para conseguir chegar no alvo. Nós temos um processo a passar e nós temos que entender esse processo. Deus trabalhando em nossas vidas. Não há, amados irmãos, nós olhamos pessoas aí que têm cheias do Espírito Santo de Deus, né? Vemos pessoas, eu queria ser igual a ele, queria ser igual a pastor tal, queria cantar como fulano tal, queria ser missionário igual o irmão. Mas todos eles tiveram um processo. Todos eles tiveram que ser moldados e são moldados até hoje pelo Senhor. São transformados até hoje pelo Senhor. Não adianta, meu amado, não queira pegar atalho. Talvez Deus trabalhe de uma forma diferente com você, e aquilo que Deus falou no meu coração em 5 anos, talvez fala em 2 anos na sua vida. Só que entenda algo, não tem como adiantar ou pegar desvio. Por isso que a palavra fala aqui, preparai caminhos retos para os vossos pés, para aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Aquele que está se desviando, pelo contrário, o caminho reto, leve ele a ser o quê? Curado, restaurado, renovado pelo Senhor. Tem muitas pessoas que, né, gostam de fugir do tratamento. Né? Tem algum teimoso aqui que o médico fala algo e ele não cumpre aquilo que o médico falou? Tem muitos teimosos assim. E assim também tem muitos cristãos que são dessa maneira. Tem um caminho, tem uma direção, tem aquilo que o Senhor, a palavra do Senhor nos diz, mas às vezes não queremos seguir, não queremos cumprir a bula espiritual para nossas vidas. A recomendação do médico dos médicos. Então nós temos que entender bem isso, amados, e compreender para nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Diz uma palavra de um amado, fala assim, eles são especialistas, existem
mancos entre as fileiras dos filhos de Deus. Eles são especialmente ameaçados na vida espiritual. Porque toda vez que eu pego um atalho, toda vez que eu tento me desviar, toda vez que eu tento encurtar o ensinamento, o que acontece, amados? Espiritualmente, eu sou abalado. Então entenda bem, aquilo que Deus tem para a sua vida, não adianta você correr. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Salmo 115, 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Só confere para mim, por favor. Amém? Então, amados irmãos, é isso, amada Diane? Amém? Então, olha só, amados, é a palavra, é o Senhor, é o Espírito Santo que nos dirige como devemos andar e o nosso caminho, como devemos lidar com as situações do dia a dia. Outro ponto importante, nós vemos no versículo 14, e isso, amado, está bem claro nos nossos dias de hoje. Versículo 14, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Siga a paz. Eu tenho buscado a paz? Nós temos buscado a paz? Entenda bem isso, amados. Esforce em prol da paz é o dever de todos. Eu fico assim, cristãos que se concordam, né? Fazem aquela, eu falei isso aqui esses dias, faz a posição da arminha, né? CPF cancelado, bandido bom é bandido morto, né? Essas frases, né? Meu amado, são vidas. São vidas. São vidas. De um lado e do outro são vidas. Oro pela paz em Israel, sim, nós devemos orar, sim, mas devemos orar para a paz em toda aquela região. Estava lembrando dos afegãos, eles foram invadidos pelos russos, depois de anos e anos de opressão russa, comunismo, né? Do comunismo, são deixados ali, aí vem o pessoal, né? Os terroristas ali, né? Hamas, aquele povo ali, e oprime eles de novo. Depois vem ali os Estados Unidos e o exército ali, montam o exército ali, libertei, mas fica aquela situação terrível. Agora já foram embora e deixaram eles agora abandonados, e com certeza vai vir outro para tentar dominá-los. Nós temos, amado, que pregar a paz. Nós temos que buscar a paz em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Hoje nós estamos entendendo, vendo pessoas orando para que a outra morra. Aonde existe isso na Bíblia, meu amado? Mas a palavra do Senhor fala para nós orarmos pelos nossos inimigos. A Bíblia fala sobre isso, orai pelos vossos inimigos. Buscai a paz com todos. Mas hoje, se eu sou de uma posição A e o outro é da posição B, nós viramos agora inimigos. Se a pessoa ela pensa dessa maneira e eu penso dessa, nós somos inimigos. E não é assim, amados. E não é assim. Hoje nós vemos uma agressividade em todos os sentidos, e não só no mundo, mas no meio cristão, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós estamos aqui para levar a paz, levar as boas novas. E muitos de nós não estamos vivendo assim. Mas vivemos em pé de guerra. A pessoa pensa que é ela contra todos. E não é assim, meu amado. O Senhor fala para nós e nós temos que ter esse caminho de paz. Em todos os sentidos. Buscar a paz com todos.
todos. Como Martin Luther King, não, como Gandhi disse, foi entrevistado uma vez. Nessa entrevista perguntaram para ele: o que você acha de Jesus Cristo? E ele falou assim: grande profeta. Mas infelizmente os seus discípulos não o seguem. Gandhi. E teve um momento que ele queria entrar em uma igreja cristã e proibiram ele de entrar na igreja. Como é eu que prego Cristo, como nós, como a igreja do Senhor que prega Cristo, prega o amor, prega a paz, não permitimos que uma pessoa entre na igreja, meu amado. O interessante é que quando a Índia era colônia, os missionários não podiam pregar. Sabia disso? Quando os irmãos puderem assistir um filme chamado Luz na Escuridão, com o missionário William Carey, vocês pegam esse vídeo, esse filme, é um pouco extenso. Tenha paciência. Relata a história desse missionário, das missões modernas, é pai das missões modernas, que ele vai para a Índia, e na Índia ali ele é proibido pelo seu povo a pregar a palavra. Ele vai indo cada vez mais para o interior da Índia, e Deus faz na vida dele. Mas, irmãos, pegam o filme, assistam, é muito bom. Mas é isso que eu queria falar com os irmãos aqui nesse momento, sobre paz. Como eu quero paz se eu não transmito paz? Não é verdade? Quando a palavra fala buscar paz com todos, Romanos 12, versículo 17 e 20. Versículo 17 ao 20. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. O que a palavra está dizendo para nós aí, amados? Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Está falando só com seus irmãos? Só com sua família? Não, está falando com todos. Então eu e você, amado, temos que procurar ter paz com todos, esforçar-nos para ter paz. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Amado, quem te justifica, você, é quem? É Deus. Deus não precisa de ajuda. Faça a sua parte. Procure paz com todos. Ah, mas a pessoa não quer. Faça a sua parte. Ame, ore, interceda. Clame por salvação a essa vida. Que ela venha conhecer a Cristo. Mas procure se esforçar para ter paz com todos. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele não vai entender. Quem assistiu o novo filme de Paulo, apóstolo de Cristo? Acho que está na Netflix, não é? Acho que Netflix. É interessante que ali tem um centurião na prisão de Paulo. Ele maltrata Paulo, maltrata Lucas. E em certo momento, a filha dele, muito debilitada, já não tinha mais esperança, os médicos não tinham mais esperança, já tinham se entregado ela, ela ia morrer. E no desespero, ele chega a Paulo. Paulo fala: leva Lucas, médico. E Lucas cura a filha dele. E ele fica sem entender, porque ele ainda vai atrás, aonde está o grupo de cristãos, que está escondido,
da ira de Nero. E quando ele vai ali, todo mundo o recebe, trata ele bem, dá o que ele precisa. Ele precisava de um remédio, de umas ervas ali. E ele fica sem entender, sem compreender, porque ele está atrás, perseguindo, maltratando, matando. Mas aqueles cristãos estavam fazendo de tudo para que a filha dele pudesse sobreviver. Infelizmente, amados irmãos, muitos não têm esse entendimento. Muitos cristãos não têm esse entendimento. Muitos cristãos vivem em pé de guerra. E é algo para eu e você entendermos essa noite. Perdão, essa noite não, essa manhã. Essa manhã. Outro querendo chegar à noite já, nessa manhã. Compreender isso. Busque a paz. Toda vez que nós entramos em levante, em guerra, nós nos esgotamos espiritualmente. Fisicamente. Nem o nosso inimigo, né, que nós dissemos que é inimigo, e nem nós temos paz. Então busque a paz com todos, amados. Não fique em pé de guerra. Salmo 34, 14. Aparta-te do mal. O cristão ele tem que saber que ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é Deus que está no controle. Ah, mas o velho homem faria outra coisa. Você já não é mais o velho homem. Porque Cristo habita em você, meu amado. Então busque a paz com todos. Deixe a guerra, mas faça como Cristo nos ensinou. Amém? Se o inimigo precisar de alimento, se precisar de ajuda, ajude-o. Ajude, mostre o Deus que habita em você. Outro ponto que nós vemos aqui, nesse mesmo versículo, fala sobre busca a santidade. Busca a santidade. Santificação, amado, é separação do pecado. Separação do pecado. Eu tenho que entender isso. Hoje, muitas pessoas, eu estava comentando, quando nós estávamos iniciando, sobre, estou na graça, né? Estou na graça, e às vezes, por estar na graça, achamos que podemos fazer tudo. Errado. É uma maneira errada de pensar. Nós estamos na graça. E por essa graça que nós recebemos, através de Cristo Jesus, nós temos que o quê? Que honrar ao nosso Senhor, honrar ao nosso Deus. Honrar ao nosso Deus. Como Paulo mesmo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora é para fazer a vontade do Pai. Para fazer a vontade de Cristo. E assim nós também, amados. Então, quando nós falamos em santificação, é separação do pecado. Eu não pratico, mas não é que eu não vou pecar. Eu não tenho o hábito de praticar o pecado. Cada dia Deus vai me moldando e eu vou me livrando daquilo que me afasta dele, daquilo que me afasta do Senhor, daquilo que atrapalha a minha comunhão com o Senhor. Nós lemos lá em Josué, nós dedicamos lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se nós pensarmos assim, amado, é um processo que cada dia mais Deus vai se manifestando em nós vamos crescendo em intimidade e em santificação. Porque deixamos de ficar presos às coisas terrenas e começamos a buscar as coisas celestiais. O nosso foco muda das coisas terrenas para as celestiais. Agora, o meu prazer não é fazer a minha vontade. O meu prazer é fazer a vontade do Pai. E é isso que é santificação. Eu vou me afastando daquilo que não agrada ao Senhor, que não agrada a Deus. Entenda bem, amado, não é salvação. Aqui nós estamos falando de santificação. E às vezes as pessoas confundem isso.
santificação. Se afasta, se desvia do pecado. Sugere o que, amado? Isso aqui, pureza da alma, busca de se purificar, de não se deixar permitir se contaminar pelas circunstâncias do mundo. Hebreus 12, 10, esse texto nosso aí, vamos ali nele. Hebreus 12, 10. Isso aí atrás, nós lemos o versículo 12. Olha o que diz o versículo 10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Então o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, nós vamos buscando cada dia mais e mais compreender a vontade do Pai, compreender o desejo do Pai, e assim o Senhor vai nos orientando, nos direcionando, nos corrigindo, nos disciplinando, para que nós chegamos o quê? A participar plenamente da sua santidade. Não adianta, meu amado. Muitas pessoas, eu queria ter intimidade com o Senhor. Eu lembro dessa história de um amado irmão, pessoa boníssima demais, família abençoada. Não vou falar o nome dele, só vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. E ele chegou para mim um dia e o culto estava numa bênção, um mover tremendo, e as pessoas chorando e pessoas quebrantadas. E ele chegou para mim e falou assim: amado, eu venho no culto, mas não sinto isso. Todo mundo está no terceiro céu e eu não sinto. O que é isso? Por quê? Como? Eu queria sentir isso que vocês sentem. Eu queria sentir isso. Eu vejo vocês aí louvando, uns chorando, outros glorificando, e parece que estão assim nas nuvens, e eu aqui na terra, pisado, firme, fincado nesse chão. Aí eu fui conversar com ele um pouco. Ele não tinha uma vida de intimidade com o Senhor na semana. A semana dele era normal. A Bíblia empoeirada, não ia para o culto, não ia para os ensinos bíblicos. O único culto que ele ia era à noite, no domingo. E assim mesmo, chegava todos os dias, todos os cultos atrasados. O louvor já estava na metade, eu estava quase indo para a palavra, e ele chegava. Naquela época, não sei qual horário que era, tinha uma programação era Gugu num canal, né? E Faustão no outro, não sei, é um negócio assim. Aí, ele esperava até o último momento. O culto era às 19 horas, ele ia tomar banho às 19h05. Chegava na igreja já quase na palavra. Terminava o culto, saía frustrado, porque todos estavam alimentados, aqueles que estavam próximo dele, felizes, tudo, e ele não. Mas por que não? Porque não busca, é um processo, amado. Não é uma palavra mágica, Shazam. Pelo amor de Deus, amados, Shazam, estou falando aquele gênio. Quem lembra desse desenho Shazam? Me ajuda aí. Me ajuda aí, não estou tão velho assim não. É um gênio que tinha um camelo voador, e o rapazinho, a mocinha, chamava Shazam e o gênio aparecia. Não é o Shazam do super-herói, não, era um gênio. E as pessoas acham que é assim. Eu estou ali, vivo a minha vida toda, a semana toda, uma vida sem busca, sem direção de Deus, sem orar, sem ler a palavra. E no domingo, à noite, depois de assistir futebol, assistir Fórmula 1, assistir tudo aquilo que passa domingo, né? Esporte, programação, tudo. À noite vou para o culto e eu fecho os olhos e falo: Senhor, fala comigo. E o negócio acontece. Não é assim, meu amado. Não é assim. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida que nós vamos meditando na palavra, vamos orando, e o Senhor vai nos corrigindo, nos orientando, nos disciplinando a fazer o que é certo, aquilo que agrada a Ele, para que nós possamos compartilhar com a sua santidade, da sua santidade. Amém?
da sua intimidade. Eu estava vendo um amado, quase ninguém aqui conhece ele, mas é o pastor Antônio Cirilo, né? E muita gente, né? Eu lembro de um irmão, tocava comigo na Batista Independente, e ele cantava muitas músicas do Antônio Cirilo, Poderoso Deus, e ele queria cantar igual o amado, né? Só que aí um dia eu vi o testemunho dele, 2 pessoas, e vi o testemunho dele, e ele ficava o dia todo no monte orando. E a mulher dele levava, no final da tarde, ou no almoço, não me lembro, uma marmitinha de salada. Só salada, amado, mais nada. Não tinha nenhuma carninha, um arrozinho, nem um feijãozinho, era salada. E ele comia só salada e passava o resto do dia orando, ou à noite orando. Amados, se nós queremos cada dia mais unção, né, como muitos falam, mas queremos ter intimidade com Deus, queremos ver o fluir de Deus, a luz de Deus brilhar em nós, nós temos que dedicar. Não é de uma hora para outra. Então nós temos que buscar santidade, sim, buscar no Senhor, buscar em Deus, na sua palavra, orar, clamar a Ele em todo momento. E nos afastar do pecado, aquilo que nos afasta de Deus. Deixar algumas práticas. O próximo ponto está no versículo 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Evitar a contaminação, meu amado. Contaminação. Se contaminar. Você viu que pessoas que são desanimadoras, elas contaminam as outras facilmente? Tinha uma amada que eu gostava, amo muito ela, mas ela tinha um problema. Na hora que nós programávamos um evento, todo mundo, vamos fazer. E ela, não, é muito difícil. Aí as pessoas estavam tão animadas, aí de uma hora para outra as pessoas já parava. Outro também. E começava já a desanimar. Tem muitas pessoas assim, irmãos. Agora, na mágoa, ela está magoada, aconteceu algo com ela, e ela começa a contaminar os outros. Por isso tem muitas pessoas hoje que estão desigrejados, porque se contaminaram, foram contaminando outros, e hoje não tem força para estar na igreja. Deixaram ser contaminados. Em vez de estarem focados em Cristo, olharam a situação. Não permita, meu amado irmão, minha amada irmã, ser contaminado. Mas que você contagie os outros com seu ânimo, através do Espírito Santo que habita em você. Muitas pessoas, amados, estão sendo contaminadas por isso, criando nela raiz de amargura. E essa raiz, amada, ela vai crescer. E vai chegar um momento que ela vai tomar todo o seu coração e vai te sufocar. E essa raiz, quando ela começa a te sufocar, você começa a transmitir isso também, essa mágoa, e começa a contaminar outros. E outros começam a gerar essa raiz e começam a se sufocar também com essa raiz. E a raiz, quando ela começa a desenvolver, ela sufoca, outra, ela vai matando aos poucos. E muitas pessoas estão morrendo na fé, estão morrendo espiritualmente, porque estão deixando essas mágoas, essas situações os sufocarem. Então, meu amado, minha amada irmã, não permita ser contaminado, evite a contaminação. Não deixe. Deuteronômio capítulo 29, versículo 16 ao 19. Deuteronômio 29, perdão.
29. Versículo 16 ao 19. Sim, vós bem conheceis de que modo vivíamos na terra do Egito, e de como passamos em meio às nações que atravessastes. Observaste suas imagens e ídolos abomináveis, feitos de madeira, pedra, prata e ouro. Zelai para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar outros deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha a produzir planta venenosa e muitas amarguras. Portanto, se uma pessoa cujo coração se afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, ouvir as palavras desse pacto sob juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, agora estarei seguro, haverei de ter paz, andando conforme o bom parecer do meu coração. Trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Como eu disse no início, os amados ali estavam sendo atacados por várias áreas. Heresias querendo se infiltrar na igreja. E quantos estão se contaminando? Quantos estão se afastando do Senhor, deixando essa raiz de amargura crescer em seu coração, achando que estão certos e estão errados, seguindo sua vontade própria, sendo hedonistas, amantes de si mesmo, porque não foram agradados, a palavra confrontou eles, e eles não aceitando o confronto da palavra, porque não querem deixar as suas práticas, foram o quê? Se contaminando. E começam a buscar outros caminhos. E a palavra bem fala aqui, vai pedir uma bênção e não vai acontecer. Vai acontecer a desgraça. Mesmo no lugar que tenha chuva, terra irrigada ou terra seca. Então, amados, não tem meio caminho. Ou somos ou não somos. Não há atalhos para servir ao Senhor. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas decisões. E por final, nós olhamos aí o versículo que dá exemplo do versículo 15 em diante. Mas o versículo 17 fala assim: bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Fala sobre Esaú, que trocou, a sua bênção por um propósito momentâneo, e ali ele perdeu a sua bênção, perdeu aquilo que Deus tinha para a vida dele. E quantos de nós estamos querendo trocar através de decisões erradas, decisões que tomamos equivocadamente, decisões que tomamos não pela direção do Senhor, não conforme a palavra do Senhor, mas decisões que conforme o nosso desejo, o nosso prazer. Entenda bem, meu amado, minha amada irmã, você é servo do Deus Altíssimo, e tudo que você fizer tem que ser apresentado diante de Deus. A sua vida tem que ser apresentada diante de Deus. Você tem que dar satisfação ao Senhor, sim, em todos os sentidos. Pedir direção de Deus, direção do Senhor. Eu estou falando em Deus. Amém, amados? E entenda bem, toda sua decisão, certa ou errada, vem consequências. O preço é alto. Tome cuidado com as suas decisões. Esaú tomou a decisão. Não tem como voltar atrás. Tem muitas pessoas que tomam decisões. Esquecem que pagarão um preço alto.
E há consequência de toda decisão que você fizer, amado. Há uma consequência. Escolhas erradas podem deixar marcas irreversíveis naqueles que se apartam da graça de Deus. Escolhas erradas podem deixar marcas irreversíveis naqueles que abandonam a graça de Deus. Aqueles que colocam a graça de Deus como graça barata. Entenda bem, amado. Deus nos tirou das trevas, da escuridão, para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos resplandecer a sua glória. Nós possamos resplandecer o Senhor, para que outras pessoas sejam tiradas das trevas e venham conhecer a Cristo, e venham para a luz. E em cada dia nós crescemos diante do Senhor. Então busque esse crescimento, busque se santificar, busque agradar a Deus, não ao homem, não à política, né? Mas agradar a Deus. Cuidado com os ídolos que você cria. Ídolos que você cria. Cuidado. O homem é falho. Perfeito só Deus. Então cuidado com os ídolos que você cria. A pessoa falou, água parou. Tome cuidado. Talvez você não tenha, pela sua tão grande idolatria, você está cego para as falhas daquela pessoa. Esquece que ela também é humana e que ela precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Assim também nós, amados irmãos, precisamos estar atentos. Nós precisamos e necessitamos da graça do Senhor em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, amados. Vamos falar com Deus. Feche os olhos. Querido Deus, querido Pai, nessa manhã, ó Deus, queremos te agradecer, queremos te louvar. Pai amado, Pai querido, cada dia nós possamos buscar mais e mais o Senhor, compreender a Tua vontade, se apartar cada vez mais e mais do pecado, buscar a paz com todos, não se desviar do caminho, Pai amado, Pai querido, mas que o nosso coração, a nossa vida, seja para glorificar o Senhor. Sejamos moldados cada dia pelo Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que em nosso coração só exista a alegria do Senhor, a presença do Senhor. Que tudo aquilo que venha contra a Tua vontade, contra o Teu desejo, venha ser rejeitado por todos. Mas que possamos cada dia caminhar na direção do Senhor, fortalecidos, revestidos pelo Senhor, buscando cada dia mais e mais agradar ao Senhor, até o momento da estatura perfeita do varão. Seja com a Tua amada igreja, Pai, aqui. Seja com a Tua amada igreja, ó Deus amado, Deus querido, em todo o mundo. Seja conosco, ó Pai amado, ó Pai santo, é o que nós pedimos e clamamos. Que o Senhor venha abençoar cada um poderosamente. Aqueles que estão viajando, que o Senhor leva cada um em paz. Abençoe cada um, Pai amado, Pai querido. Leve em paz e traga em paz em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço e clamo, te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe. À noite, só para avisar os irmãos, à noite, às 18 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.